Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula, certo? Hoje vamos falar de sistema de numeração decimal, o base 10, e vamos representar esse sistema, vamos observar a estrutura desse sistema, né? Que é um sistema que hoje é adotado por todo mundo, né? Diferente do sistema binário, por exemplo, que é somente a sistemas digitais, né? Somente para computadores e por aí vai. E o sistema de numeração decimal é o sistema justamente a fins comerciais, né? Então, quando você trabalha com o sistema de numeração decimal, é um sistema que nós já estamos acostumados e é um sistema que é de fácil entendimento para a gente, para nós, né? Então, gente, se inscreva no canal, deixe o like, compartilhe, ative o sino das notificações e fique comigo até o final da aula, ok? Então, gente, vamos para a aula. Bom, gente, sistema de numeração decimal ou base 10. O nosso sistema de numeração decimal aí já é baseado no algarismo hindu-arábicos, né? No hindu-arábicos, que é as numerações que a gente conhece, né? Que a gente sabe, né? E o seguinte, o nosso sistema de numeração é o sistema de numeração decimal, né? Da base 10, né? Então, quais são quantos algarismos eu tenho na base 10? Então, se eu tenho uma base 10, eu tenho 10 algarismos, que vai de quê? Que vai do 0, que é 0, o 1, certo? 2, 3, 4, 5, 6, 7, certo? 8 e o 9. Então, aqui a gente tem um sistema de numeração aqui decimal, certo, gente? Então, é o seguinte, o sistema de numeração decimal é representado justamente por esses 10 algarismos aqui, né? E isso aqui, ele é justamente esse algarismo aqui, o sistema de numeração decimal, ele é um número justamente convencional hindu-arábico, né? Então, essa forma de representar os números é a forma de representação hindu-arábico, né? Então, é a forma de você representar os algarismos. Eu tenho na base decimal, base 10, que tem 10 algarismos, né? Que você tem outras bases também, mas a gente vai falar aqui só da base 10, né? Da sistema de numeração decimal. Vamos agora ao posicional, né? Que se chama de posição. Como é organizado o meu número, né? Eu tenho um número de n algarismos, né? De uma quantidade de algarismos, e cada algarismo ele vai estar numa posição diferente. E essa posição a gente tem nomes, né? E é a forma que está organizada o meu número, né? Cada algarismo ele representa uma determinada posição. Então, um exemplo disso aqui é o seguinte. Um exemplo é que vamos dar um exemplo aqui do número 234. Eu tenho um número aqui com 3 algarismos, certo? Então, como é que está organizado esses algarismos? Então, é o seguinte, começando da direita para a esquerda, a nomenclatura dele é o seguinte. Você tem o 4, que ele está representado, o que? Esse 4 aqui, ele está representado a minha unidade, certo? Então, aqui, 4 unidades, certo? Então, aqui está representada a minha unidade. O 3 está representado a minha dezena. Então, eu tenho 3 aqui, 3 dezenas, certo? Está representando a minha dezena. E o 2 está representando a minha centena, né?
2 centenas. Não é isso? Certo, gente? E se eu botasse mais um número aqui, então aqui seria o quê? Uma unidade de milhar. Não é isso? Uma unidade, que eu vou representar por uma unidade de milhar. Certo? Então, esse aqui é um exemplo. Mais um exemplo aqui, ó. Mais um exemplo. Se eu tenho aqui 3, 4, 5, 2, 1. Aqui vai ser o quê? Eu tenho uma unidade, certo? Uma unidade. Aqui eu tenho 2 dezenas. Certo? Aqui eu tenho 5 centenas. Aqui eu tenho 4 unidades, né? Quatro unidades de milhar. Não é isso? E esse aqui, Tiago, é o quê? Aí esse daqui vai ser o quê? 3, né? Dezenas de milhar. Certo, gente? 3 dezenas de milhar. Por quê? Porque aqui eu tenho 34.521. Então, eu tenho aqui, ó, separando aqui, você tem aqui unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar. Se tivesse o número aqui, seria o quê? Centena de milhar. E depois, milhão, né? Então, 3 dezenas de milhar. Temos aqui a representação do zero. A gente tem aqui o zero, né? O zero ele não representa nada, né, gente? Ou seja, nos algarismos indo-arábicos, o zero, você tem um conceito de zero, né? Diferente dos outros algarismos, como os algarismos romanos mesmo. O algarismo romano não existe o zero, né? O algarismo romano, eles desconhecem o zero. Agora, no indo-arábico, como os árabes eles sempre foram bons comerciantes, então eles instituíram o zero, né? Ou seja, para representar nada, né? Para representar coisa alguma. Então, é o seguinte, se eu tenho aqui, ó, 2000, certo? E 2022, o meu zero aqui não representa nada, né, gente? Então, aqui, ó, é nada, certo? É o que representa. O zero significa que ausência, não tem nada. Vamos conceituar agora ordem e classes, né? Qual é a diferença de ordem e classes? Ordem e classes, justamente a gente vai ver, a gente viu o seguinte, que as classes são unidade, dezena, centena, né? Na verdade, as ordens, né? As ordens são justamente unidade, dezena, centena. E as classes, justamente, você tem o quê? A classe da unidade, milhares, milhão, não é isso? Então, na verdade, tem os números que você separa, você justamente vai separar por ordens e classes. Então, como é que a gente faz isso? A gente faz da seguinte forma, vamos dar um exemplo, né? 35, 23, 789. Certo? Onde tá as ordens? As ordens estariam aqui, ó, gente, ó. As ordens estão aqui, ó. Aqui é unidade. Aqui é dezena, que representa
as ordens. Vamos escrever aqui. Aqui são as ordens. Ó, aqui são as ordens, certo? Aqui são as ordens. Unidade. Eu tenho aqui dezena. E eu tenho aqui, ó, centena, certo? Então, aqui, ó, e as classes estão representadas aqui em cima, ó, as classes. Aqui estão as classes, ó. Aqui em cima estão as classes, certo? Quem são as classes? É justamente as que estão aqui em cima, ó. Quem é? Aqui, unidade, dezena, centena, não é isso? Então, aqui, ó, é a classe das unidades, certo? A classe das unidades. Certo? Aqui é a classe das unidades. E aqui também vai ser o quê? Vai ser, ó, unidade. Também vai ser o quê, ó? Dezena. E aqui vai ser o quê? Centena. Aqui vai ser o quê? Aqui vai ser a classe do quê? Dos milhares. A classe dos milhares, ó. Dos milhares. A classe dos milhares aqui, certo? E daqui para frente, ó. Daqui para frente, eu vou puxar para cá para cima. Daqui para frente, isso aqui é a classe do milhão, né? Do milhão. A classe do milhão, certo? Daqui para frente, que aqui continua sendo unidade, que aqui vai ser o quê, ó? Unidade, né? Que é unidade. Aí aqui no caso aqui, vou botar mais um 2 aqui. O 2 aqui seria a dezena, certo? E vou botar um aqui. E aqui seria o quê? A centena, certo? A centena. Deixa eu apagar essa dezena aqui que parece mais um 0. Certo? A centena. Aqui é a dezena, certo? Ou seja, como é que se traduz isso aqui? Eu tenho unidade, dezena, centena, que é a classe das unidades. Eu vou ter unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar, que é, ou seja, unidade, dezena e centena é a ordem, certo, gente? Unidade, dezena e centena é a ordem. Os milhares é a classe. Então, esses algarismos aqui estão na classe dos milhares, certo? E aqui também continua unidade, dezena e centena. Aqui já esses algarismos aqui estão na classe do milhão, né? E esses três últimos, unidade, dezena e centena, estão na classe das unidades. Entendeu, gente? Vamos dar um exemplo aqui, certo? Vamos dar um exemplo de como a gente transformar, como a gente coloca um número, né, na base 10. Então, o segredo, como é que a gente calcula um número na base 10? Justamente porque a gente vai separar esses números em ordens e classes. Então, se eu tenho aqui, ó, 3.425, né? Vamos para 34.258. Vamos botar aqui, certo? Como é que a gente vai representar na base 10? Simplesmente você vai particionar como? Aqui eu tenho unidade, certo? Vamos lá, unidade, dezena, centena. Aqui eu tenho unidade, dezena. Que classe aqui? Eu tenho aqui classe das unidades. Eu tenho classe das unidades aqui. E aqui eu tenho a classe dos milhares, ó. Isso aqui eu tenho a classe dos milhares, ó, dos milhares, né?
A classe dos milhares, certo? Então eu tenho o seguinte, ó, se eu tenho aqui a classe dos milhares, então aqui, ó, eu tenho unidade, eu tenho uma dezena aqui, então aqui eu tenho 34.258, então o 3 aqui vai ser 30.000, vai ser o meu 30.000, né? Ó, unidade, dezena, centena, unidade, dezena. Mas aqui está na classe das unidades, não é isso, gente? Então aqui, ó, ainda está em milhão, ainda está de milhar, não é isso? 34.000, então aqui vai ser o quê? 4.000. Aqui já está na classe das unidades. O 2 aqui, ó, ele é centena, então vai ser 200. Aqui também é dezena, então é 50, né? E aqui 8, né? 8. Então, como é que a gente vai fazer? A gente viu, nós vimos notação científica, vamos representar todos aqui em notação científica. Então, eu tenho 5, eu tenho 4 zeros aqui. Eu vou deslocar a minha vírgula para a esquerda e vou aumentar minha base na potência de 10, ou seja, eu vou aumentar minha potência de 10, né? Então, eu vou ter que chama isso aqui de mantissa, né? Que é o que vai ficar embaixo. E eu vou ter a potência, multiplicar pela base 10 elevado à potência. Então, eu vou ter o seguinte, vai ser quantas casas aqui? Vai ser uma aqui, duas, três, até chegar no 3, 4. Então, eu vou ter 3 aqui, vezes 10, elevado à quarta, ó, representando notação científica, mais, aqui tem quanto? 3 casas, né? Uma, duas, 3. Então, vai ser 4 vezes 10 elevado à terceira, mais, aqui tem 2 zeros, então são 2 casas, né? 1, 2, então vai ser aqui, ó, 2 vezes 10 elevado ao quadrado, mais, ó, aqui tem uma casa, então vai ser 5 vezes 10 elevado à primeira, e mais o 8 aqui, ó. Você pode botar 8 vezes 10 elevado a zero, né? A gente vai ver que todo número elevado a zero é 1. Então, 8 vezes 1 dá 1. Então, aqui é a representação justamente do 34.258, né? Na base 10, não é isso? Ou seja, notação científica, gente. Ok? Bom, gente, chegamos ao final de mais uma aula. Vimos sistema de numeração decimal, certo? Qualquer dúvida, deixe nos comentários, certo, gente? Então, é uma forma de... O sistema de numeração decimal é o sistema mais comum e é o sistema que nós utilizamos para tudo, utilizamos para comércio, utilizamos para contagem de dinheiro, utilizamos para tudo, né, gente? É o sistema adotado hoje por todos, né? Então, gente, se inscreva no canal, compartilhe, ative o sininho das notificações, certo? Deixe nos comentários o que achou da aula e um forte abraço. Até a próxima aula.